Eu sei que é regra da escola gravar. Mas pode deixar que eu vou anotar bonitinho, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Só esperar a boa vontade dele aqui. Então, na última aula, nós tivemos aula de hemorragia, né? Uma aula intensa. Não lembro se eu terminei ela toda, acredito que não. Parece. Terminei? Você mostrou um dia desse. Você terminou, você começou desmaio. Ah, obrigada, foi mesmo. Agora eu lembrei que você falou. Eu dei o conceito de desmaio, né? Agora eu lembrei. Sim. Brigadinha. Por nada. Ah, gente, nós delimitamos onde que começa. Nós já falamos da matéria de 20? Passou. Já, né? Ótimo. Porque dia 17, 21, a prova de 20 já é semana que vem, a minha, né? Terça-feira. Sim, você falou que a prova de 20 começa em primeiros socorros e vai até desmaio. Isso, perfeito, Alciane, obrigada. Eu já falei que vai ter desmaio, que é onde eu vou dar hoje. Bom que a gente tem amanhã e faremos a nossa revisão aí, tudo direitinho amanhã. Pronto, pessoal. Então, nossa aula de hoje começa em desmaio, nessa parte de primeiros socorros. Deixa eu só colocar aqui rotinas, desmaio. Deixa eu ver se tem foto aqui que eu até esqueço. Na verdade, eu vou repor minha aula com vocês, né, de terça-feira, aquela terça-feira que vocês ficaram com exercício aí eu vou repor amanhã, que aí vocês não ficam com aula a menos. Água não, computador. Vamos lá. Oi, gente. Cadê? Pronto. Então, nós vimos na última aula, né, o conceito é de desmaio, né? Todo mundo, às vezes, já teve um desmaio aí, ou então já conhece alguém, né, próximo aí, que já desmaiou perto, ou já assistiu uma cena aí de desmaio, né? Então, o que que é desmaio? Desmaio é isso mesmo, né? De repente, eu caí ali no chão. Então, é uma perda súbita, ou seja, eu perdi de uma vez, né? Igual a gente falar, teve uma morte súbita, né? Boa Então, noite, professora. boa noite, Flor. Então, eu tive um desmaio, né? Então, uma perda súbita da consciência. Então, eu tive uma perda da consciência de uma vez. E, obviamente, se eu tenho essa perda súbita de uma vez da consciência, a primeira coisa que vai acontecer é eu, cair no chão. Porque o que me dá essa sustentação, né, de manter de pé, de não ficar babando, é meu sistema nervoso central que comanda tudo. Isabela, engole essa saliva. Mantém de pé, postura, mão para baixo, levanta a perna, levanta um braço, faz isso, pisca o olho para lacrimejar. É o sistema nervoso central, né? Tanto que quando tem aqueles acidentes que afetam o sistema nervoso central, a pessoa fica viva, mas não mexe nada, né? Fica lá
o dia inteiro assim, né? Então, a perda súbita da consciência é algo que é de uma vez. Por isso que os desmaios não dá para a gente fazer assim, peraí, gente, deixa eu ver onde que eu vou cair, puxa um colchãozinho aqui para mim, pronto. Puf, agora eu vou cair. Então, não tem jeito de fazer isso, né? Porque aquela perda da consciência, ela é de uma vez. E quando é, e o que que isso acontece, né? O que que é a perda súbita da consciência? É a diminuição, a redução total da atividade cerebral. O que que é minha atividade cerebral, né? Então, é tudo isso, né? É os meus comandos, é a ordem para o meu corpo todo, né? É eu saber as sensações, que eu estou com fome, que eu estou com sede, que eu estou sentindo dor, os meus sentimentos da mente, as emoções, né? Então, é o centro do comando. Então, quando eu tenho essa falta de atividade, para de uma vez, dá aquela desmontada. É igual o desenho animado, que tá um robô lá que não para de falar, a gente fala assim, onde que tira a pilha? Onde que tira a pilha? A gente tira, o boneco cai de uma vez no chão, desarma, né? Porque tem aquela, onde que funcionava ele, né? A consciência, não tem mais. Então, desmaio é igual a perda súbita da consciência. Cuidado com o paciente de vocês lá no centro de diagnóstico por imagem, né? Paciente cai, né? Paciente, de repente, a gente nem espera, porque a gente acha que tudo nunca vai acontecer com a gente. Mas o paciente cai, tá? Eu já tive paciente que, acho que eu não contei para você, falei que eu vou contar em convulsão, mas já tive outros pacientes que sentaram e estava tomando medicação, a técnica de enfermagem virou de costas para perguntar para o técnico de radiologia se ia demorar a fazer o exame da paciente. O paciente, de uma vez, a gente só escutou que barulhão. Pô! O paciente caiu com a cara, gente, lá no chão. Né? Não tinha uma fratura, estava fazendo o exame para ver o pulmão. E quebrou tudo, né? Então, porque de uma vez, não dá tempo de eu virar as costas, ver que ele vai cair, não dá tempo de eu falar, peraí, segura aí. Então, é de uma vez. Então, é aquela perda da consciência. Quando essa perda, né, em quais momentos isso acontece? Né? Como acontece? Então, lembra de tudo que nós vimos? Nós vimos lá a hemorragia, tem várias subclassificações, né? Arterial, venosa, capilar. O desmaio também tem classificações, né? Então, eu tenho as classificações relacionadas à causa do desmaio. Então, eu tenho a causa por vasogênica, metabólica, neurogênica. Aqui, isso é só, depois a gente vai ver as manifestações clínicas. Nós temos essas três causas. Todas as pessoas são essas causas? São. Só que as pessoas do meio comum, né, do senso comum aí, da sociedade, elas não são da área da saúde, né, não são socorristas e não estudam sobre isso. Então, todo mundo sabe que é um desmaio, porque ela desmaiou, né, de uma vez, mas qual é a causa, né? A gente tem que saber qual que é a causa. E nós, né, nós aqui, vocês que estão estudando e tudo, nós sabemos, né? Então, essa paciente vai ter descrito principalmente na evolução do médico lá, né? O paciente teve um súbito desmaio, né? Ou um mal súbito, que é a mesma coisa de eu falar que a paciente desmaiou, ou por causa vasogênica, ou mal súbito por causa metabólica, ou mal súbito por causa neurogênica. Então, vamos um por um, né? Então, primeiro é por causa vasogênica, né? Então, qual é o motivo que leva uma pessoa a desmaiar por uma causa vasogênica? Então, Boa noite, Isabela. boa noite, querido. É por causas emocionais, geralmente, tá? Então, causas emocionais de qualquer espécie, né? Ou seja, um esforço físico muito grande, um ambiente lotado, por exemplo, o estádio do Mineirão, com show ou com jogos, né? Uma boate toda fechada, né? Cenas fortes, né? Entrei na minha casa, cheguei de serviço e vi meu filho ali esquartejado, alguém entrou por causa de droga e foi lá e matou, sei lá, viu, gente? Estou falando coisas bem drásticas assim, né? Então, e calor excessivo. Então, tem pessoas que ficam andando no sol, né, por um tempo muito grande e acabam desmaiando ali também. Então,
Qual é a causa vasogênica? Eu, Isabela, desmaiei por uma causa vasogênica. Estava escrito no laudo do médico. Pode ser por quê? Né? A gente tem que saber quando ela acordar ou onde eu achei ela desmaiada, caída naquela cena. Então, foi por causa de uma cena forte, né? Ela não pode ver sangue. O meu irmão, por exemplo, gente, isso é verdade, tá? Toda vez que ele vai colher sangue, vai no hospital, ele fica branquinho, gente, bate a cabeça no chão. Ele já chega falando agora, moça, você tem uma maca para eu deitar, para você poder colher meu sangue? Que diferença, né? Eu adoro um sangue, ele passa mal desde pequeno, homem velho, e passa mal demais, mas demais mesmo. Então, ele desmaia ruim mesmo, de machucar, de cair onde que tiver e machucar. Então, é por cenas fortes? Ele não consegue ver sangue. Tem gente que vomita, né, gente? Vomita, desmaia quando vê sangue, outras coisas assim. Uma cena forte, né, que me impressionou, por exemplo, tem uma mulher que vai pegar o marido dela ali na cama dela com o outro lá e vai desmaiar. Tem uma que vai gritar, tem uma que vai bater nele, tem uma que vai matar, tem uma que vai chorar, né? Então, e nós somos diferentes, vocês devem estar aprendendo aí na disciplina de psicologia, nós somos diferentes emocionalmente. Nem sempre uma coisa que me abala, abala você, igual estou falando relacionado ao sangue, né? Eu não tenho problema nenhum com esquartejamento nem com sangue, mas a pessoa que tem a mesma genética que eu, que meu irmão tem, né? Então, isso são causas vasogênicas, né? Onde que a minha pressão arterial vai cair. Se a minha pressão arterial, que é o sangue que passa dentro dos meus vasos, cai, automaticamente ele bate devagarzinho, né? Vai ir pouco sangue na minha cabeça, o sangue que está chegando aqui na minha cabeça não é o suficiente para oxigenar o meu sistema todo. Se não tem sangue na cabeça, não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, eu não consigo raciocinar, eu não consigo processar as coisas. Aí vai me dando aquele apagão, aquele apagão, aquele apagão. Antes de você desmaiar, você sempre sente, você sente aquela tonteira, né? Você sente assim que vai quase desmaiar, a vista escurece, você põe a mão assim, mas não dá tempo. Geralmente você vai e desmaia, né? Então, é essa falta, né, de oxigenação que a gente tem ali cerebral, porque aquela coisa te impressionou tanto que te deu aquela queda na pressão e você veio a desmaiar, tá? Então, quando tem essas causas, né, esforço físico, ambiente lotado, cenas fortes, calor excessivo, significa... Levantar rápido da cadeira. Levantar rápido da cadeira também então, eu sou mestre disso. Eu dou um pulo da cama com o celular despertando. Na hora que eu levanto bem. Na hora que eu venho no corredor, assim, eu já dou aquelas coradas assim, na parede, porque fica tudo escuro. Exatamente. E com o nosso paciente é pior ainda, né? Foi até bom você ter lembrado. Porque ele está de jejum prolongado, né? Às vezes, por causa do exame, vai levantar rápido. Se for um idoso, piorou. Ele toma vários medicamentos ali, né, de controle. A chance dele ter, né, esse escurecimento ali, essa queda de pressão momentânea, é muito grande. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado. Eu estou levando aqui bem para o lado do nosso paciente, né? Porque a gente, às vezes, mesmo que a gente quer ser perfeito, né? Eu acredito que todos nós que escolhemos a área da saúde, a gente busca ser perfeito mesmo, o tempo todo. Porque qualquer falha, eu posso acometer a vida do meu paciente ali, né? Então, o tempo todo nós temos que ser assertivos mesmo. Então, achar que nunca vai acontecer, né? Esse paciente meu que caiu sentado na cadeira, por exemplo, é uma das melhores técnicas do hospital inteiro, que todo mundo sabia que ela era muito boa, trabalhava muitos anos no hospital, sabe? Vestia camisa mesmo, mas deixou o paciente cair, por falta de pensar um pouquinho a mais, né? Que aquilo pode acontecer com o meu paciente. Eu vou estar conversando com você bem aqui, andando, e pode cair. Eu posso deixar o paciente sentadinho ali e virar as costas? Não. Então, por coisas muito simples, né? Então, eu tenho desmaio por causa vasogênica, tá? E o segundo, eu tenho desmaio por causa metabólica. Metabólica. Metabólica já me lembra uma coisa, né? Todo mundo aí tem o costume, às vezes, de falar, né? Ah, meu metabolismo é forte. Meu metabolismo é forte, não é rápido, né? É acelerado e tudo mais. Então, toda causa metabólica, né? É quando eu desmaio por um distúrbio que pode acontecer ali do meu metabolismo, mas relacionado ali a
hipoglicemia ou a hiperglicemia. Anotem aí que na área da saúde vocês vão precisar. Tudo que é hiper é maior, tudo que é hipo é menor. Hipertensão. Ai, meu pai é hipertenso, tem pressão alta. Todo mundo fala hipertenso. Ah, meu pai é hipotenso, tem pressão baixa demais. Então, tudo que tem esse sufixo anteriormente, ó, hiperglicemia, hipoglicemia, né? É aonde que eu vou desmaiar pela minha glicemia, minha glicose no sangue ter abaixado demais ou ter aumentado demais. Eu, Isabela, saí de casa 6 horas da manhã, tomei um café rapidinho, simples, sem muita sustentação, e quando estava dando 3, 4 horas da tarde, eu não tinha conseguido almoçar, né? Porque eu fiquei na fila ali, resolvendo aquele problema, tem horário para buscar o menino, tem horário para o outro lugar fechar, né? E eu não conseguia almoçar ainda. Olha, 6 horas da manhã, um café mais ou menos, eu mal tomei uma água, né? E estou até 16 horas, eu posso vir a ter um desmaio ali por causa de uma hipoglicemia, né? O teor de açúcar no sangue meu está muito baixo? Sim, tá? Sim. Ou qualquer outra pessoa, em qualquer outro âmbito, né? Eu citei essa parte de ficar em jejum prolongado, né? E fazendo muito esforço, resolvendo muitas coisas, que é mais fácil de vocês compreenderem. Mas também tem um outro exemplo, que é o próprio paciente aí, né? Ter um diabetes, né? E tá com a hipoglicemia, né? Ou hiperglicemia, né? A glicemia aumentada demais, ou a glicemia baixa demais, e causar essa descompensação metabólica, que é do metabolismo, é do próprio organismo do paciente ali internamente, tá? Então, causas metabólicas eu vou ter hiper ou hipoglicemia. Então, esses sufixos anteriormente aí nessas patologias, né, nessas alterações, são sempre hiper aumentado e hipo menor, tá? Abaixo do limite onde tem que ficar. Já a terceira causa é por neurogênica, um desmaio por causa neurogênica. Então, o nome também já me lembra muita coisa. Neurogênica, neuro. Então, eu posso desmaiar por qualquer causa de trauma, né? Relacionado ao crânio, né? Neuro, né? Um trauma, né? Estou numa briga e pegaram um pedaço de ferro, uma barra de ferro e maiaram ali na minha cabeça, né? A primeira coisa que vocês veem nos filmes, nas novelas aí, é o indivíduo desmaiar, né? E isso é real mesmo, é isso mesmo que acontece, né? Por causa desse trauma, vai fazer o desmaiar porque houve exerceu uma força ali de impacto, né, muito grande ali dentro da cabeça. Uma hipertensão intracraniana, vocês acabaram de aprender o que é hipertensão, né? Então, é uma pressão intracraniana dentro da cabeça. O que pode causar essa pressão ali dentro da cabeça, né? Essa mesma pancada que eu tomei pode fazer algo sangrar, rompeu lá dentro, né? Abalou, houve um sangramento e eu ter essa pressão ali intracraniana, né? Devido a esse sangue que está lá querendo sair, impactando a minha cabeça. Agressões ligadas diretamente ao cérebro. Então, tudo, agressão, pancada, trauma, bati o carro capotou numa ribanceira umas 10 vezes até parar. O que aconteceu, né? Então, a minha cabeça chacoalhou bastante ali, né? Para cima, para baixo, bateu às vezes. Então, é onde que eu posso vir, né? Aqui tem uma foto, né, de pressão. Eu posso vir a desmaiar por causa daquele impacto, assim. Aqui, você tem essa imagem aqui, parecendo um nódulo, né? Um cisto, uma imagem cística, e ela é real mesmo, né? Pacientes que às vezes possuem um tumor, né? Na região intracraniana, esse cisto, esse nódulo, esse câncer, ele vai crescendo, e à medida que ele vai expandindo, ele vai comprimir nas veias, as artérias, os neurônios, né? As meninges,
e vai causando aquela pressão intracraniana, porque é uma coisa que está apertando, porque não tem espaço para ela ficar ali dentro, né? Está crescendo cada vez mais e causa essa dor de latejamento, essa pressão intracraniana. Então, nem sempre a causa neurogênica vai ser exercida em cima de uma pancada ali, né? Então, às vezes, mas é tudo relacionado ao neuro, né? Então, a causa neurogênica, ela pode ser, aqui em cima, circular, de pancada, de trauma, né? Daquela pressão intracraniana, ou ligada à agressão, ou ligada a uma doença, né? Como um tumor, né? Intoxicação pode, né? Um tipo de intoxicação pode causar uma pressão intracraniana, dependendo da intoxicação do paciente, né? Então, é muito relativa essa questão da intoxicação. Mas, geralmente, a pessoa desmaia, a maioria de trânsito, né? Acidente de trânsito que eu vou bater a cabeça várias vezes, o paciente desmaia, né? Ele está vivo, mas ele, né, bate, fica lá desmaiado. Por quê? Houve um movimento de sacudir, né? Muitas vezes ali o encéfalo, e também, às vezes, bateu contra o volante, bateu contra o vidro, então causa automaticamente esse desmaio, mas por uma força de impacto, tá? De uma força de impacto ali. Então, sempre a neurogênica é relacionada a essa questão de impacto, de força, ou pressionamento, ou pressão intracraniana, algo nesse sentido. Oi. Isabela, Oi. a senhora falando aí do desmaio neurogênico, eu fico imaginando esses caras que lutam, então, UFC, essas coisas, toda hora eles têm um desmaio neurogênico. É mesmo. Toma muita porrada, né? E o neurogênico, ele também, a pessoa vai atrofiar, igual eles fazem naquela hora. Eu não sei se o termo é atrofiar que fala, que eles endurecem tudo assim, né? Isso também vem da neurogênica? Eles têm suas proteção, né? Aqueles capacetes. E tem algumas lutas que não pode ir direto na cabeça, né? Não, mas a senhora já viu quando a pessoa está lutando, ela toma, ela acaba se entortando toda até... Ah, Então, entendi isso o que você também quis vem da dizer. neurologia? Ele perde o sentido, né? Ele olha assim, né? Exatamente. É porque aquela pancada deu aquela mexida lá dentro, assim, e perdeu os sentidos momentaneamente. É isso aí. É isso mesmo. É aquela reação ali. E chega uma hora que, às vezes, o cara não consegue nem reagir, né? Fica apagadão lá por causa dos murros que tomou, né? Da intensidade do murro, né? Ai, ai. Isabela, Oi. aqui é Isley. Recentemente, agora, deve ter uns 2 meses, que o marido da minha coordenadora, ele é um pouco mais velho, ele estava em casa sozinho, ele escorregou no banheiro e ele bateu a cabeça, né, no vidro, né, lá do banheiro. Ele ficou desacordado o dia todo, porque isso foi de manhã. Então, só na hora que ela chegou do serviço é que ela viu ele desmaiado. Até hoje, a memória dele não recuperou. Ele não lembra de ninguém. Que isso? Não lembra Nossa. dela, não lembra dos parentes, não lembra dos filhos. Por causa dessa pancada que ele deu na cabeça, aí o médico falou que ele deveria ter sido socorrido rápido, né? Uhum. Até por causa da idade dele, né? Isso E até mesmo. hoje ele não voltou. Ele sabe dirigir, ele sabe fazer tudo. Por exemplo, ele sabe arrumar a casa, essas coisas, mas ele não lembra das pessoas. Gente, olha só que depoimento, Eu hein? nunca tinha ouvido falar assim, eu já ouvi pessoas que esquecem tudo, né? Mas ele não, ele consegue fazer as atividades que ele tem para fazer, mas ele não reconhece ninguém. Olha só, diferente, né? Mas aí a parte do cérebro que foi afetada, né? Qual parte que quando ele houve essa queda, que houve essa demora no socorro e que foi afetada ali, né? O socorro é tudo, né, gente? A gente salva vidas socorrendo pessoas, né, imediatamente. Lembra lá dos conceitos que nós vimos? A diferença de urgência para emergência? Então, a emergência é um paciente que eu tenho que socorrer imediatamente, não há tempo para esperar, né? Ele corre o risco de morte ali, de sequelas gravíssimas. E quanto mais a gente demora a socorrer o paciente, mais ele é sequelado.
tá? Mas ele desenvolve mais sequelas por causa da demora do socorro. Então, a urgência ele pode esperar, mas se você cozinhar muito, ele vai virar uma emergência e pode morrer na sua mão. Então, tudo é muito sério, muito importante, né? Um socorro salva muita vida. A gente vê na televisão, né? Policial que salvou criança, né? Que engoliu moeda, que engoliu não sei o quê, que engasgou e por aí vai, né? Então, você ser preciso ali, né? Naquela hora que precisa ali, é importantíssimo, né? Salva muita vida ali, as pessoas ficam muito gratas, né? Ali do socorro. Isabela, Oi, André. eu gostaria de contar uma história que não tem a ver com desmaio, mas tem a ver com socorro, né? Sim, É pode que falar. teve... Mas eu era bem criança, aí eu e minha mãe lá na sala comendo um hambúrguer. Aí tudo bem, aí do nada ela começou a engasgar. Aí tinha visto numa série como fazer para desengasgar a pessoa. Ela correu direto para a porta da sala. Eu, sem pensar duas vezes, eu não pensei em nada. Eu só fui direto e fiz o negócio. Voou duas vezes um coração, assim, uma crosta inteira de hambúrguer da garganta dela. Nossa, e quase morre sufocada, você sabe, né? Quase mal esfocada, Quase assim. morre sufocada, e morre mesmo, gente. É por coisa simples assim que morre mesmo. Isabela, o André falando nesse caso aí, o prefeito da minha cidade, ele sofreu uma parada, acho que foi uma parada cardíaca. Ele caiu de frente com o impacto do chão que salvou ele. Ó, Acredita? e essa foi boa, gente. Chama Tanta Pacífico coisa. Mascarenhas. Ele sofreu um ataque, ele caiu de frente, ele bateu o peito, ele conseguiu voltar. Gente, essa aí é nova, essa eu nunca tinha escutado, não. Tanta coisa, Você né? acredita nisso? Não. Nossa, vocês verem, né? E tem as principais causas, né? Deixa eu só puxar aqui. As principais causas aí do desmaio. Algumas eu já falei, né? Aqui repete novamente, ó, hipoglicemia. Então, a glicemia do paciente muito baixa, é um paciente que tem sempre a propensão de desmaiar sempre. Então, pode ser um paciente que ele já sabe que tem a glicemia descompensada, o diabético, né? Ou outra doença que eleva a isso, ou a fome, né? Que já está até aqui, ó, a fome prolongada, né? Você ficar com fome sem fazer ingesta de nenhum alimento por um tempo muito prolongado, né? Cansaço físico, tem pessoas que desmaiam com cansaço físico, sim, nós já vimos isso nas Olimpíadas, né? A gente vê isso às vezes na fila de um banco, da Caixa Econômica, né? Que essas coisas horrorosas, um desrespeito enorme, que fica todo mundo à fila ali durante 4 horas para mais, né? Debaixo do sol, em pé, se sair, perde lugar, então não vai comer. Às vezes você já toma um remédio de tratamento ali, então a chance de desmaiar é muito grande, né? O nervosismo intenso, isso também cada vez mais piora, né? As pessoas que têm uma ansiedade a níveis muito altos e não conseguem se controlar, né? Não conseguem ter aquela inteligência emocional de segurar ali aquela emoção daquele momento, aquele sentimento daquele momento, aquela ansiedade daquele momento, né? Eu sofro isso quando eu tenho crises. É. Aí, tipo assim, dá muito nervoso, e às vezes você chora tanto de soluçar que você desmaia. Desmaia mesmo. Eu tive aluno, Oi, gente. Isabela. Oi, E Mário. essa questão do desmaio, seja ele por estresse, seja ele por falta de alimentação, vai muito da pessoa. Eu acho que vai muito de indivíduo para indivíduo.